De crianças, as substâncias químicas conhecidas como disruptores endócrinos têm exigido uma maior atenção dos pais e também das autoridades presentes em diversos produtos. Esses compostos podem interferir no equilíbrio hormonal das crianças. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a médica endocrinologista pediátrica Marília Barbosa. Doutora Marília, está tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Odevar. Tudo bom? Tudo bem. Doutora, vamos começar então. Tem gente que gosta de deixar a filhinha, né, fazer maquiagem, passa um esmalte na unha. Isso é perigoso? Sim. Eu sei que as crianças adoram, né? Elas olham a mãe, tem a mãe como exemplo. Então, vê a mãe toda vaidosa, pintando as unhas, fazendo maquiagem. Mas o que as mães precisam saber é que esses compostos têm uma substância que nós damos o nome de disruptor endócrino. E elas podem provocar, sim, uma alteração hormonal no corpinho das meninas, por exemplo, e dos meninos, levando a ativarem um sistema hormonal que faz com que eles entrem em puberdade e virem aí mocinha, um rapazinho, antes do tempo esperado. Nós estamos falando aqui de maquiagem, de esmalte, mas quais são os outros itens que tem esse disruptor? Todas as substâncias que nos rótulos contêm disruptores endócrinos, eu vou deixar aqui alguns exemplos para os pais se atentarem, né? Como fitalato, alumínio, parabeno, triclosan. Então, são os mais conhecidos aí, presentes em desodorante, shampoo e condicionador, cosméticos no geral e também em plásticos, garrafinha de plástico, aquelas vasilhinhas que a gente leva ao micro-ondas. Então, deixar a garrafinha da criança exposta ao sol. Então, tudo isso prejudica o corpinho delas. Se essas vasilhas recebendo calor, elas liberam esse... Sim, são compostos que contêm os disruptores endócrinos. Para o adulto não tem problema? Não, as garrafinhas sim. As garrafinhas por si só, elas já contêm as substâncias dos disruptores endócrinos. Mas quando elas são levadas a uma fonte de calor, é pior. É pior. É pior. No caso isso tanto para menino quanto para menina? Isso. Mais comum a gente vê em meninas. Os estudos trazem mais as meninas. Mas os meninos também estão expostos. A partir de que idade, por exemplo, pode fazer maquiagem numa criança? Após ela já ter começado a puberdade. Mas, assim, o que eu sempre oriento vocês, pais, é incentivar essas crianças a serem crianças, né? A infância delas a durarem mais na maior parte do tempo. Vai ter o tempo certo para cada coisa, né? Então, assim, que os pais incentivem mesmo a não usar maquiagem, esmalte, fora, né, do tempo certinho para elas mesmo. Porque essas crianças, quando elas começam a já se portar dessa forma, né, o corpinho dela sente, mas a cabecinha também, a alma dela sente. Então, tudo vai passando para uma etapa mais avançada, que não é o que a gente espera. Exatamente. A senhora tem recebido pacientes dessa forma, crianças já com a puberdade bem adiantada? O tempo todo. No consultório, obesidade e puberdade precoce são os dois que... O que os pais podem fazer no sentido de ajudar, tanto nessa questão, mas também da obesidade? Esses sinais, como é que o pai deve se comportar? Em relação aos produtos, serem firmes mesmo, porque eu vejo hoje que a ausência dos pais, por conta mesmo da correria do dia a dia, eles acabam sendo muito permissivos, né? E aquela coisa assim que tinha antigamente não é não, né? Acaba ficando um pouquinho de lado. Então eu deixo essa dica aqui para os pais: o não de vocês também é um amor muito, muito grande pelos seus filhos, né? Dos pais e dos avós, né? Também dos tios, né? As pessoas que têm ali o contato, cuida daquela criança. Então o não deles é um amor muito grande. E em relação à obesidade, também é fator que desencadeia essa puberdade. A que idade, por exemplo, a criança começa a ganhar peso, doutora? Desde sempre, desde neném, mesmo. Até tenho no consultório uma bebê de 9 meses com peso acima do esperado para a idade. Às vezes o pai pensa que não, mas tá gordinha porque tá sadia? Com certeza. Os avós, então, os avós ainda inibem o pai quando os pais querem fazer certinho. Entram muitas vezes os avós com... E o risco de uma criança obesa no futuro? Nem precisamos chegar até o futuro. Ainda no presente, as crianças estão aí apresentando doenças que até então nós achávamos que eram doenças de adulto. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, nós estamos vendo em crianças acima do peso atualmente. Então os pais têm que tomar cuidado. E muito. Doutora Marília Barbosa, muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês.